A arrecadação de impostos do governo cai pelo 4º mês consecutivo, acendendo vários sinais de alertas, não só na equipe econômica do nosso governo, mas como na sociedade de uma maneira geral. E o que significa isso, Josué? Significa que está entrando cada vez menos dinheiro nos cofres públicos. E aí você pode estar pensando, tá bom, Josué, então o governo está criando maneiras aqui de ser mais eficiente, está taxando menos as pessoas, está cobrando menos impostos, a tributação está melhor. Você pode estar pensando isso, né? Mas na realidade é exatamente o contrário. O governo tem criado várias maneiras de taxar as pessoas, de cobrar impostos das pessoas, só que quanto mais você cobra impostos e você passa do ponto de equilíbrio da cobrança de impostos, você ultrapassa isso, acontece um fenômeno que você acaba começando a arrecadar menos. É a famosa curva de Laffer. Então não adianta achar que vai colocar a taxação de 100% aqui, que você vai arrecadar mais impostos porque vai acontecer o efeito contrário. É exatamente isso que está acontecendo aqui no nosso país. Nesse conteúdo você vai entender tudo que está por trás da queda da arrecadação de impostos no nosso país, o que tem contribuído para essa queda na arrecadação, o que o governo tem feito para ajustar isso, porque realmente é um grande problema, e como isso vai impactar diretamente na nossa mesa a partir de agora. Então fica comigo até o final desse conteúdo para você ter acesso a todas essas informações. Mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu preciso trazer um número aqui extremamente alarmante também do nosso canal. O YouTube me mostra que mais de 80% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos não são inscritos no canal. Então tem 80% de chance de você não estar inscrito aqui no canal. Dá uma conferida, vê aqui embaixo se você está inscrito. Se você não tiver, obviamente se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente trouxer um conteúdo novo aqui no YouTube. Você não vai perder absolutamente nada. E quem já é sócio do nosso canal já chegou dando like, né? Você que já acompanha o nosso conteúdo aqui sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola. Já deixa o seu like logo aqui no início. Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo? Olha essa matéria que saiu aqui no G1, do Caderno de Economia, agora no dia 24 de outubro de 2023. Na 4ª queda seguida, a arrecadação do governo recua 0,3% em setembro, para 174 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pela Receita Federal agora nessa semana. Equipe econômica, a equipe do governo Lula, que é o Fernando Haddad, tenta elevar a arrecadação. Esse é o trabalho deles, estão tentando aumentar essa arrecadação, mesmo recuando, né, pelo 4º mês consecutivo. O trabalho deles é elevar a arrecadação. Eles tentam elevar a arrecadação para zerar déficit em 2024. Eu vou te dizer exatamente o que significa isso mais para frente. Para isso, precisará aumentar as receitas em 168 bilhões de reais a mais. Então, o que está acontecendo aqui, meus amigos? Esse foi o 4º mês consecutivo de queda real na arrecadação em 2023. A comparação ela é sempre feita no mesmo período do ano anterior, né? A gente está comparando aqui setembro com setembro do ano passado. E aqui tem uma informação extremamente importante. Em junho, o recuo havia sido de 3,4%, ou seja, muito maior do que 0,3%, né? Em julho, foi para 4,2%. Em agosto, foi para 4,1%. E agora o tombo foi menor, de 0,3%. Ou seja, se a gente seguir uma lógica, parece que as coisas estão melhorando, né? A gente estava caindo mais do que a gente caía agora. Só que está acontecendo uma outra coisa muito pior. Para essa queda ser menor, significa que o governo ele arrecadou mais. E como é que ele arrecadou mais? Ele arrecadou mais aumentando o preço dos combustíveis. Ou seja, tem mais impostos nos combustíveis e o governo arrecadou mais. Então, aumenta o preço dos combustíveis e a gente vai começar a ver outras coisas acontecendo, como, por exemplo, tudo que você consome na sua casa, tudo que vai para o supermercado, tudo que é transportado dentro do nosso país precisa de combustível. Ou seja, a gente vai começar a ver o preço dos alimentos, o preço de outros produtos aqui no nosso país aumentarem, porque o custo do transporte ele está muito maior. E o que contribuiu negativamente? Foi isso aqui, ó. O impacto tem ocorrido na arrecadação de impostos sobre a renda de pessoas jurídicas, ou seja, empresas, e da contribuição social sobre o lucro líquido, que mostrou uma queda na arrecadação de 4,69 bilhões de reais em setembro. Isso aqui está muito claro para a gente o seguinte: as empresas elas estão faturando menos, elas estão vendendo menos. Isso aqui já é um indicador extremamente importante da nossa economia
economia. Por isso que a gente tem trazido vários números aqui, alarmantes inclusive, do comércio, do varejo, que tem fechado mês após mês em queda aqui no nosso país. E agora a gente começa a ver o resultado disso exatamente aqui numa matéria como essa. O governo deixou de arrecadar quase 5 bilhões de reais porque as empresas estão vendendo menos e estão repassando menos dinheiro de impostos para o governo. Agora, comparando os 9 meses de 2023 com os 9 meses de 2022, a arrecadação caiu 0,78%. Significa que tem menos dinheiro para pagar os custos da máquina pública. E aqui eles estão tentando zerar o déficit fiscal. Essa outra matéria mostra que as contas públicas têm um déficit de 79 bilhões de reais até agosto desse ano. Ou seja, a gente gastou 79 bilhões de reais do que a gente arrecadou. A gente está vendo a arrecadação, a entrada de dinheiro despencando e a gente está vendo o custo do nosso país elevando. Com vários ministérios, a gente está vendo o Lula emprestando dinheiro para vários lugares, pagar político para aprovar emendas. São manobras políticas e econômicas custosas, que custam muito dinheiro. Então, a gente está aumentando os nossos custos e a gente está diminuindo a arrecadação, ou seja, a entrada de dinheiro. Ou seja, o que está acontecendo aqui, meus amigos? Eles estão arrecadando muito menos do que eles gastam. E mês após mês, a gente está fechando no déficit fiscal nas nossas contas públicas. Ou seja, a gente está fechando com rombo. Imagina na sua casa, você pegou o seu salário e foi pagar todas as contas e você viu que ficou faltando o supermercado. E você precisa fazer as compras de mês, você precisa comer, você precisa de alimento. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu cartão de crédito e vai passar essa compra no cartão de crédito. Ou seja, você está pegando essa dívida, está colocando mais para frente e se você parcelar, você vai pagar os juros aqui do cartão de crédito também. Agora, se isso acontece num mês ou outro, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você consegue se organizar e pagar as suas contas. Agora, você imagina que isso acontece todos os meses. Todos os meses você precisa pegar dinheiro emprestado para você conseguir manter a sua casa funcionando, a sua vida funcionando. Isso vai virar uma bola de neve, não é verdade? É exatamente isso que está acontecendo. O governo está tendo que tomar dinheiro emprestado todos os meses para conseguir manter as coisas funcionando, as portas abertas desse país. Só que chega um momento que o governo, ao invés de ele pegar dinheiro emprestado, porque o crédito está caro, né, como acontece hoje na nossa taxa de juros, que está acima de 12%, está 12,75%, crédito caro, significa que quando você fizer dívida, a sua dívida vai ficar muito mais cara. E o governo ele tem uma outra alternativa. Você sabe qual é a outra alternativa? É imprimir dinheiro. Ele tem o Banco Central na mão, ele tem a máquina, a impressora de imprimir dinheiro. E ele começa a imprimir dinheiro para pagar as contas. E qual é o efeito colateral disso? A nossa moeda acaba ficando enfraquecida. A gente vai ver os preços dos produtos aumentando e a gente vai ver a inflação pegando com força aqui no nosso país. E a gente já trouxe até um conteúdo aqui no nosso canal mostrando o gráfico certinho aqui, ó, com a inflação já apontando o bico para cima e a gente está vendo uma escalada na inflação nos últimos meses. É exatamente isso que está acontecendo. O governo arrecadando menos, imprimindo mais dinheiro e a gente está vendo a inflação aumentando mês após mês aqui no nosso país. Esse daqui é o índice IPCA que acompanha a nossa inflação e a gente consegue ver exatamente aqui nesse gráfico que a partir do momento que a arrecadação começou a diminuir, ó, nesse mês, que é o mês de agosto, mês de setembro e mês de outubro, a gente está vendo a inflação, ó, aumentando e é muito provável que, continuando com esses números, a gente começa a ver a inflação aumentando ainda mais, podendo chegar muito próximo da casa dos 6% no mês que vem. E é um grande problema. Por quê? Porque a inflação ela vira uma bola de neve e ela tende a pegar um gráfico exponencial, porque ela pega o mesmo número da inflação e ela contabiliza dentro dela mesmo e a gente vê isso virando uma bola de neve, algo que aconteceu com a gente lá na década de 80, algo que está acontecendo exatamente nesse momento na Argentina. Tomara que a gente aprenda com a Argentina e não deixe chegar nesse ponto. Bom, economia a gente deixa para depois? Que nada, né? Isso não pode acontecer. Bom, eu já trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo. Vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. A sua opinião ela é muito importante. A gente sempre traz o termômetro da galera aqui no nosso canal. Então deixa aí a sua mensagem. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão. A gente se vê no nosso próximo bate-papo.